Não tem jeito. O Charles Oliveira é embaçado. Não tem o que falar dele. Ele é o legítimo leão embaçado. Na luta principal do UFC Rio, o Charles Oliveira acabou vencendo o Matheus Gamrot de uma forma acachapante. Vale ressaltar que, assim, ele era azarão nessa luta. E essa vitória ficou ainda maior por conta das histórias que estavam em volta dessa luta. Vou recapitular pra você. Em julho desse ano, no UFC 317, o Charles Oliveira disputou o título dos pesos leves com o espanhol / georgiano Ilia Topuria. Na luta, Charles foi nocauteado no primeiro round, sofrendo assim seu primeiro nocaute na carreira profissional de MMA. Em seguida, houve o anúncio do retorno do UFC para o Brasil, em outubro. Charles levantou a mão, pediu para lutar nesse evento e foi casado então para lutar com o perigoso striker Rafael Fiziev, que é o número 10 do ranking dos pesos leves. Vale relembrar que Charles, há menos de 4 meses, foi brutalmente nocauteado e ia pegar um dos strikers mais técnicos de toda a categoria. As críticas? Cara, de verdade, coitado do Diego Lima, ele foi criticado daqui, acolá, de todos os lados. Mas você tem que saber de uma coisa, isso não foi uma decisão do Diego Lima, e sim do Charles Oliveira. E a gente tem que reconhecer e tirar o chapéu pro Charles Oliveira, porque ele vai pegar uma luta de main event, mais de um Fight Night. E na luta passada dele, foi um main event de pay-per-view na Semana Internacional de Luta, valendo o título dos pesos leves. Ele simplesmente fez isso não por ele, mas sim pelo povo. Ele queria lutar aqui na frente do seu povo, porque isso não acontecia há anos. A última vez que Oliveira lutou aqui no Brasil foi em março de 2020. E se você pensar um pouquinho, você vai se lembrar que foi nesse período que teve um lockdown global e meio uma pandemia. Você se recorda de algo sobre isso? Porém, meus amigos, a história teve alguns desdobramentos, que foi um pouquinho antes da luta acontecer, umas semanas antes da luta acontecer, o Rafael Fiziev acabou se lesionando seu joelho e teve que se retirar da luta. Quem que entrou no lugar dele? Matheus Gamrot, o número 8 do mundo. O Matheus Gamrot é um lutador pragmático, sistemático, que entrega lutas difíceis, impondo seu grappling, pressão a todo instante. Aliás, o polonês foi um dos últimos a vencer o Rafael Fiziev, quando assim, o atleta do Azerbaijão lesionou seu joelho, o mesmo que retirou ele da luta do Rio de Janeiro. Coincidência, não? Gamrot, além de ser um atleta complicado, nunca sofreu uma derrota pela via rápida. Todas as poucas derrotas que ele teve foi na decisão dos juízes. Gamrot também venceu o Arman Tsarukyan, um dos últimos a vencer o Charles Oliveira pros pontos. Aliás, eu vi aquela vitória pro Arman Tsarukyan, mas os juízes naquele dia não. E também a gente tem que colocar em questão a entrevista que foi lançado no UFC Brasil, que aliás foi um ótimo quadro, que é o acesso exclusivo feito pela Evelyn Rodrigues, onde o Charles Oliveira relata que depois da luta com o Ilia Topuria, ele não queria mais lutar. Ele não queria mais estar ali. E ele só voltou depois que o público, ele viu que o público queria ele. Falou pra ele que ele era o campeão e que ele tinha que voltar, etc, etc. Ou seja, o público que incentivou ele voltar. Mas ele já teve o pensamento em não ir mais lutar. E isso me preocupou. Aí que veio o cagaço. Porque tem um livro chamado O Essencialismo, que diz: se um sim não for óbvio, então ele é um não óbvio. Ou seja, se em algum momento ele pensar que assim, eu não quero mais lutar, é porque já tá próximo do fim, consegue me entender? Charles, embora seja o maior finalizador da história do UFC, a gente tem que registrar que o Gamrot nunca foi finalizado ou nocauteado em sua carreira no MMA. Então, será que o Charles conseguiria vencer, mesmo sendo zebra? A resposta disso aconteceu na luta principal do UFC Rio, e assim, foi um duelo muito aclamado, a torcida tá, assim, foi nota 1000. A gente sabe que muitas vezes os nossos torcedores locais aqui, os Tupiniquins, eles são muito duros com as críticas, mas mesmo o Charles indo da pior derrota da carreira, ele foi abraçado pela multidão e ovacionaram ele em todas as suas aparições, desde encaradas, treinos abertos e até mesmo durante a luta. Gamrot entrou na Farmácia Arena com os gritos de "um vai morrer", e o polonês correu que nem o diabo corre da cruz em direção ao octógono. Eu nunca tinha visto algo parecido com isso. Por outro lado, o Charles veio desfilando, farmando aquela aura, até a sua entrada foi reverenciada por todos os presentes. A luta começa e Oliveira apresentou umas respostas para todas as investidas do Gamrot. Em pé, ele apanhava. No chão, também. Charles sempre muito arisco no chão, e de forma única ele encontrava umas brechas de ficar em posição de superioridade. Charles deu a entender que Gamrot estava trapaceando, segurando suas luvas, impossibitando ele de trabalhar seu jogo no chão. E no round 1, mesmo assim, eu vejo vitória do brasileiro, 10-9 pro Charles Oliveira. No round 2, parecia a mesma história do round 1. Porém, nesse round, foi aí que findou o combate. Charles imprimiu bons golpes em pé, derrubou o polonês, até que de forma fácil foi para as costas e finalizou ele, entregando a primeira derrota pela via rápida do Matheus Gamrot, ganhando o bônus de performance da noite no UFC Rio. Com isso, o Charles quebra o próprio recorde de vitórias
pela via rápida, que são 21, recorde de vitórias por finalização, que são 17, recorde de bônus pós-lutas, que são 21, além de se tornar o segundo atleta com mais vitórias da história do UFC. 24 vitórias, atrás apenas de Jim Miller, que tem 27 vitórias, mas também tem os seus 42 anos, então está próximo do fim. Dentro do octógono, Charles agradeceu a torcida, pediu uma luta com o Max Holloway pelo título do BMF na Casa Branca. O Max fez uma live pós o UFC Rio. Ele disse que não gostaria de vir lutar com o Charles aqui no Brasil, eu até entendo ele. E tinha que ser os termos dele, porque ele é o campeão e ele não queria lutar na Casa Branca porque é muito distante, ele quer voltar em março. Em coletivo de imprensa, o Charles falou, cara, eu luto com ele qualquer data, em qualquer lugar, eu tô pronto, eu quero isso. Aliás, eu não descarto também o Charles lutar com o McGregor na Casa Branca, mas isso eu vou deixar para outro vídeo para falar sobre. Realmente, Charles Oliveira é um atleta lendário, é o meu lutador favorito por muitas questões. Escrevi um post no Instagram sobre esse pensamento sobre, eu vou até abrir aqui rapidinho. Não existe nenhum outro lutador que tira tantas emoções de mim quanto ele, o Charles Oliveira. Talvez a história dele do começo de sua vida deve ter me cativado, embora eu nem consiga sentir tal empatia por nunca ter passado algo parecido. Talvez seja pela resiliência de nunca desistir, mesmo quando uma grande parcela das pessoas o critiquem, dizendo que ele não vai conseguir por isso ou aquilo, ele vai lá, faz o seu jeito. Refletindo um pouco, eu acredito que sou fã dele por querer ser um pouco como ele, de acreditar mais em mim, de mandar os que duvidam de mim ir à merda e fazer o que eu quero fazer do meu jeito. Vencendo ou perdendo, sempre mantendo a fé inabalável em si para continuar conquistando seus objetivos, dependendo da situação que você esteja. Do Bronx é inspiração e sua história transcende o esporte. Obrigado por mais uma grande dose de adrenalina, campeão. Você é meu lutador favorito. E realmente esse cara é um modelo para várias coisas na vida. Um garoto que tinha problemas de saúde, reumatismo nos ossos, sopro no coração. Os médicos diziam que ele não seria uma criança normal, que ele não seria uma criança funcional. Ele usou sua força, sua fé para provar que sim, ele pode tudo o que ele quer. E desistir? Bem, ele tem na pele dizendo que nunca vai fazer isso. Charles Oliveira volta à coluna de vitórias, fiquei muito feliz. E assim, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para ter mais vídeos como esse. Eu vou deixar aqui embaixo um link do meu Substack, que eu fiz um documento sobre essa luta do Charles Oliveira com o Matheus Gamrot. Eu acho que vai ser divertido para você ler. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever bastante. E o Instagram, ele tem um campo limitado de escrita. Então, no Substack eu consigo aflorar mais. Claro, quando eu soltar e-mails, eu mando semanalmente e-mails para a minha lista. Se você colocar seu e-mail lá, eu vou mandar para você também semanalmente, beleza? Com isso, eu vou deixar vocês por aqui. Te vejo na próxima e até mais.